Deus nos sustenta com a sua mão. Vamos repetir? Mais uma vez. Deus nos sustenta com a sua mão. O Evangelho de São Marcos, ele sempre tenta fazer um resumo da ação de Deus em nossa vida, de como Deus age, de como Deus mostra o seu amor por nós. E aqui, no Evangelho de hoje, São Marcos mostra como o Senhor está conosco, como Jesus de fato olha por cada um de nós e como o Senhor tem um olhar misericordioso para com o seu povo. Deus sonda os nossos corações, olha por cada um de nós, sabe das nossas dificuldades, das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos acertos. Deus é íntimo em nós mesmos e sonda cada um de nós. O Senhor, então, em São Marcos quer mostrar que... Está falhando, deixa eu pegar o outro. Quer mostrar que Jesus está sempre perto de nós, junto de nós, olhando por nós a todo instante, a todo momento. O Evangelho mostra exatamente isso, pois Jesus vai a tantos procurando, e todos aqueles que vão até o Senhor, Jesus os cura e os transforma profundamente. Esta ação de Jesus, ela é muito mais do que uma ação externa, do mexer com o físico, mas o Senhor muda e transforma essas pessoas, devolvendo a cada uma delas a dignidade, mostrando que Deus olha por cada uma delas e que a mão de Deus é forte. E São Marcos quer mostrar aqui, nessa expressão de expulsar todos os demônios, como ouvimos no texto, mostrando que Deus é maior do que tudo e do que todos, e que nada pode abalar o Senhor, que Deus está conosco a todo instante, a todo momento. E aqui nós temos então algo muito especial, e quero destacar aqui a figura que nós temos da sogra de Pedro. Vemos então que Jesus vai até a casa de Pedro porque a sua sogra estava com febre. E aqui são alguns elementos que São Marcos destaca e que fala a cada um de nós. Primeiro, Jesus vem até nós. Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, como uma música muito conhecida, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eu não sou bom de cantar, não, minha voz não é boa. Mas só para mostrar como o Senhor vem até nós. Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, porque o Senhor conhece as nossas dificuldades, como já disse, por menores que sejam, o Senhor vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. E o Evangelho mostra que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, seja num mal muito grande, curas, cegos e tantas coisas que podemos ter, até mesmo uma febre, o Senhor age em nosso meio. Mas a febre, essa palavrinha tão pequena, tem um grande significado que São Marcos traz para nós. Se pensarmos bem e observarmos, a febre, ela nos paralisa, não é mesmo? Por menor que seja ou que for, quando estamos com febre, nós ficamos prostrados, não é assim? Ficamos cansados, sem conseguir levantar, um desânimo enorme, ficamos de fato de cama e não conseguimos realizar nem mesmo as atividades mais simples da nossa vida, não é mesmo? Não conseguimos fazer nada. Você não consegue levantar para fazer comida para as crianças, não consegue levantar para fazer isso ou aquilo, não consegue trabalhar, enfim, é um desânimo total. A febre, na expressão bíblica que traz aqui, é exatamente isso, esse desânimo, essa incapacidade de lutar, essa incapacidade de viver, essa incapacidade de continuar no cotidiano. E essa febre muitas vezes pode ser física, psicológica ou mesmo espiritual, pois isso pode nos prostrar de fato. E quantas vezes nos sentimos assim, febris com a vida, desanimados, sem força para caminhar, sem forças para lutar. Quantas vezes abrimos os olhos pela manhã, ai Senhor, dai-me forças, não é assim? Ai Senhor, dai-me forças para ir trabalhar. Se eu não for trabalhar hoje, o que vai acontecer?
Dai-me força, Senhor, para levantar e cuidar dos meninos. Dai-me força, Senhor, para levantar e cuidar dos filhos. Dai-me força, Senhor, para levantar e cuidar do marido. Dai-me força, Senhor, para levantar e cuidar da esposa. Dai-me força, Senhor. E aí enrolamos e procuramos forças para levantar, e muitas vezes não conseguimos. Parece que levantamos e a alma fica no corpo, na cama, deitado ainda, sem forças para enfrentarmos. E passamos a vida, ou passamos o dia inteiro como zumbis, executando tarefas, mas não estamos ali por inteiro. A febre, biblicamente, quer mostrar isso, essa incapacidade de reagir diante dos fatos da nossa vida. Mas como disse, Deus é mão forte, o Senhor está conosco e nos sustenta. Jesus, ao aproximar-se da sogra de Pedro, Jesus segura pela mão e a levanta, a sustenta. Quando estamos prostrados, deitados, seja por doença, seja qual for, nós não conseguimos levantar sozinhos, não é mesmo? Precisamos de alguém para nos sustentar, para nos levantar, às vezes até mesmo para nos pegar e botar de pé da cama. Não conseguimos de fato. Mais cedo lembrava, há um tempo atrás, eu pude experimentar um pouco de uma doença física, podemos entender assim. Eu tive um problema na hérnia. Eu me lembro do dia, eu estava indo celebrar um batizado e levantei, era tarde, descansei um pouco depois do almoço e me levantei. Na hora que eu levantei de uma vez, deu aquela travada na coluna, eu deitei de novo e mesmo assim, ainda com muita dor na coluna, fui para a paróquia ainda para celebrar o batizado. Aí eu me sentei e não consegui levantar mais. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses de cadeira de rodas e pude experimentar um pouco desta palavra, do que é ser sustentado, porque eu não conseguia ir ao banheiro. Eu precisava chamar um seminarista para me segurar e me levar. Precisava de vários seminaristas, né, que eu sou um pouquinho mais voluptuoso, uns 3 seminaristas para me pegar e me carregar e me levar até o carro para poder ir para a fisioterapia. Enfim, precisei de pessoas para me ajudar a me levantar, a me sustentar. Deus faz assim conosco, só que Ele sozinho dá conta. A expressão bíblica que trago e que o Evangelho traz é Deus mão forte, Deus forte. A expressão que o Evangelho traz, esse segurar pela mão e levantar, é a mesma expressão e a mesma raiz da expressão pantocrato. Deus é poderoso, Deus é forte. Por isso o Senhor nos segura, nos sustenta e nos levanta. O Senhor segura a mão da sogra de Pedro e a levanta quando ela não tem forças mais para fazer isso. Por isso o Senhor nos sustenta, nos segura pela mão e nos coloca de pé. É algo interessante, pois o Evangelho traz que logo após que Jesus a sustentou e a levantou, ela imediatamente colocou-se a serviço. Ela imediatamente retomou os seus afazeres do dia a dia. Eu imagino que talvez ela foi lá fazer um cafezinho com pão de queijo para Jesus, né? Fazer aquele bolo, não é mesmo? Um bolinho de milho, alguma coisa assim. Foi fazer para o Senhor. O certo é que aqui ela retoma as suas atividades, porque o Senhor a levantou e a sustentou. Precisamos dessa mão forte de Deus, que nos sustente e que nos levante. Quantas vezes nos sentimos assim, seja pelo mal físico, seja pela depressão, pelo cansaço, pelo desespero, pelo medo. Quantas vezes nos sentimos assim prostrados, Senhor, incapazes de levantar, sem forças por nós mesmos, de dar um passo só, de levantar da cama. Mas o Senhor te levanta, o Senhor te sustenta, o Senhor te coloca de pé. Precisamos confiar nesta palavra e que esta palavra do Evangelho de hoje caia em nossos corações, que o Senhor nos cure de todos os males, afaste para longe todos os demônios que nos incomodam e que o Senhor possa nos colocar de pé. Eu não te conheço, não conheço a sua história, não sei quais são as suas dificuldades, mas o Senhor nesta noite quer ir até a sua casa, na morada do seu coração, pois é aí a nossa morada interior,
quer te segurar pela mão, te sustentar e te levantar. Abracemos esta palavra em nossa vida. Tenha a certeza que o Senhor é mão forte, é Deus forte que nos sustenta. Peça ao Senhor, de fato, Senhor, ajuda-me, Senhor, a enfrentar as dificuldades de cada dia. Levanta-me, Senhor, todos os dias, para que eu possa trabalhar, para que eu possa exercer as minhas funções em minha casa, em minha vida, em minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, em todos os momentos da minha vida. Sustenta-me, Senhor, sustenta-me. Vamos ficar de pé. Eu convido a todos a rezarmos um pouquinho. Vamos fechar os olhos um instante. Isso. Aí no seu coração, onde o Senhor precisa te levantar. Qual a área da sua vida que você está prostrada pela febre da incapacidade de seguir à frente? Quantas vezes procrastinamos tantas coisas em nossa vida? Peça ao Senhor: Senhor, sustenta-me, segura-me, Senhor, com tua mão, levanta-me, Senhor, com sua misericórdia, levanta-me, Senhor, para que eu possa caminhar, para que eu possa retomar tudo em minha vida, os meus sonhos, os meus projetos. Sustenta-me, Senhor, sustenta-me, Senhor, sustenta-me, Senhor. E te convido a fazer o seguinte, um simples gesto. Faz assim com a mão, ó. Isso. Como se o Senhor te segurasse. Firme. E mais cedo eu cantei uma música e quero cantar com vocês mais uma vez. Diz assim, ó. Se as águas do mar da vida quiserem te afundar, segura na mão de Deus. Levanta a mão assim, ó. E vai. Se as tristezas, ajuda aí, vamos lá. Desta vida quiser. Segura nas mãos do Senhor. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Vamos lá. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Pois ela te sustentará. Não temas, levanta-te e segue adiante. Não temas, segue adiante. E não olhes para. Segura na mão de Deus. Que o Senhor coloque em seu coração, de quando você acordar, quando você estiver ali prostrado, que o Senhor, que o Espírito Santo faça você lembrar desta música. Segura na mão de Deus, levanta-te, coragem, força e vai. Amém. Amém.